O projeto Almas para Deus realiza todos os anos a ação social onde alimentos, roupas e brinquedos são doados às comunidades carentes do Nordeste brasileiro. Este ano, as doações chegaram à cidade de Beira, em Moçambique, por meio de parceiros do projeto. O Almas para Deus doou 2.438 cestas de alimentos em 2020. É a maior doação que o projeto já fez desde que iniciou suas ações em 2015. E 131 pessoas aceitaram Jesus como Salvador na última campanha. A comitiva do projeto percorre os estados da Bahia, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Por onde passam, os voluntários fazem as doações e pregam o Evangelho. O projeto Almas para Deus tem base no setor 6 da Igreja Assembleia de Deus, em São Paulo, liderado pelo pastor Américo, e é coordenado pelo casal Ed Carlos e Caliane Mafor. Conheça mais sobre o projeto. Acesse o Instagram Projeto Almas para Deus, obtenha mais informações e saiba como ajudar. Momento Missionário, uma produção do jornal Ceifeiros em Chamas. Assembleia de Deus, Ministério Belém, RBC. Toda quarta às 4h, na Rádio RBC, você confere o programa Tempo de Cura, com o pastor David Prado. Programa Tempo de Cura, toda quarta às 4h. No ar. Teologizando, um espaço para debater e compreender a palavra de Deus. Teologizando com a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Venha estudar teologia na FAESP. Informações: 11 2796 9122, 11 2796 9122, ramal 5, ou acesse www.faesp.org. No Instagram e Facebook, siga @faesp.teologia. Teologizando no ar. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Está entrando no ar o seu programa Teologizando com a FAESP. E em 2021 estamos retornando às nossas atividades, do nosso programa de todas as quartas-feiras às 14h. E louvamos a Deus pela sua vida, você que já está conectado conosco. Queremos agradecer ao Senhor nosso Deus por mais um ano que se passou, o ano de 2020. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tivemos um recesso e agora estamos novamente recomeçando o programa Teologizando até o final do ano. E já estamos aqui com o querido professor, pastor Rodrigo Ursino, também o professor Douglas Scarpe, para esta programação. Louvamos a Deus pela vida da nossa querida igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, os nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso querido presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, nosso vice-presidente, ambos são diretores gerais da nossa FAESP, da Faculdade Evangélica de São Paulo, e um abraço todo especial também vai lá para o pastor Elias Rangel Torralbo, nosso diretor executivo que está em viagem e por isso não está aqui conosco. Quero dar as boas-vindas ao querido pastor, professor Rodrigo Ursino. Seja bem-vindo, professor Rodrigo. Muito obrigado, pastor Wilson. A paz do Senhor a todos, os nossos queridos ouvintes e também aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais, por todas as mídias, por onde esse programa tem alcançado centenas e milhares de irmãos. Estamos felizes, estamos retornando aí à atividade plena e com toda certeza o tema de hoje vai ser muito edificante e vai esclarecer as dúvidas de muitos dos nossos irmãos, pastor Wilson. É isso aí, pastor Rodrigo Ursino. Também nosso querido professor Douglas Scarpe. Seja bem-vindo, meu companheiro. Amém, a paz do Senhor, pastor Wilson Faraço, professor e pastor Rodrigo Ursino, Fagundes, Luciana
Querido ouvinte, que Deus possa abençoar a sua vida nesta tarde. Fique conosco, porque este programa está recheado. Você vai entender mais sobre a temática, o batismo com o Espírito Santo. E nós temos lá no nosso Instagram uma caixinha de perguntas. Você pode estar enviando as suas perguntas para esta caixinha que vai chegar aqui e nós estaremos respondendo no avanço do nosso programa. Deus abençoe a sua vida e você pode compartilhar no Facebook esta programação para atingir mais pessoas. Muito bem, querido Douglas. Você falou da caixinha no Instagram. Como o caro ouvinte ou telespectador faz para acessar o Instagram ou o Facebook da FAESP? Só acessa aí no Instagram, @faesp.teologia, faesp.teologia. E lá nós teremos lá uma caixinha com a pergunta: o que você deseja saber sobre a atualidade do batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo? Olha aí, que maravilha! Também o nosso ouvinte que está aí nos acompanhando pelo aplicativo da RBC, você pode também enviar uma mensagem para o telefone 281-0475. 281-0475 também cairá aqui para nós no estúdio a sua pergunta. Aquele abraço ao nosso querido irmão, amigo Fagundes, está aqui à nossa frente, ao nosso sombra, para que essa programação chegue aí até você. Temos aqui todo um corpo técnico em nossa rádio RBC, a rádio da nossa igreja. E também a nossa querida Luciana, que nos ajuda tanto aqui na divulgação, acompanhando, colocando também no Facebook essa programação para que você possa nos acompanhar. É uma equipe extraordinária. Queridos, nós hoje temos um tema muito especial. Nós falaremos na programação de hoje sobre o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. A atualidade do batismo com o Espírito Santo. E para isso, temos aqui o nosso querido professor Pastor Rodrigo, que vai nos responder todas as perguntas, não é? E também o professor Douglas, que são aí peritos, não é? Professores de pneumatologia, a doutrina que estuda a manifestação do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, e será sem dúvida nenhuma uma tarde abençoada. Faça o seguinte, convide alguém da sua rede, compartilhe dessa programação, copie aí o link do Facebook, mande aí na sua rede social, aí nos grupos do WhatsApp. Aliás, todos hoje temos, não é? Muitos grupos do WhatsApp. Mande aí, copie o link e envie. Vamos compartilhar desta programação para que nós tenhamos aqui uma aprendizagem, obviamente, à luz da Palavra de Deus. Muito bem, querido Douglas, vamos falar um pouquinho da FAESP. A FAESP está aí se preparando para a retomada também do curso de teologia e os demais cursos que são oferecidos através da nossa plataforma. Fale um pouco sobre o que os nossos queridos ouvintes e telespectadores poderão ter de acesso à FAESP. Que legal, isso mesmo, a FAESP está de portas abertas para você, querido aluno, querido futuro aluno. O nosso vestibular ainda encontra-se aberto. Você pode acessar agora mesmo faesp.org, faesp.org, e prestar o seu vestibular para estar estudando conosco neste primeiro semestre de 2021. No site você vai encontrar todas as informações, lá está inserido também o edital, então você pode entrar em contato conosco através do telefone também 2796-7474, 2796-7474, que a nossa secretaria, que está agora ativa, vai estar esperando você para responder todas as perguntas referente ao bacharel em teologia. Nós temos também o médio em teologia nas extensões, o básico em teologia nas extensões, por correspondência. Então acesse agora mesmo aí do conforto do seu lar, ou talvez você esteja no seu trabalho e pode acessar agora. Acesse aí faesp.org para você ficar sabendo sobre todos os cursos disponíveis na FAESP. Temos curso de capacitação ministerial, cujos professores estão aqui conosco. Fala, pastor Wilson, qual foi o tema que o senhor abordou, também o pastor Rodrigo, nesse curso de capacitação ministerial?
Olha, professor Douglas, esse curso de capacitação ministerial, pensa num curso muito importante para aqueles que desejam fazer a obra de Deus. Você que sente um chamado no coração e deseja conhecer melhor sobre a palavra de Deus e sobre a sua vocação, esse chamado glorioso que você recebeu, você pode iniciar os seus estudos fazendo um curso de capacitação ministerial. Ali, de maneira cirúrgica, nós separamos, a FAESP separou matérias importantíssimas para que você pudesse ter ali já, sabe, aquele forro, aquela base especial para que você possa ir construindo o saber. Eu, nesse curso de capacitação ministerial, estou com 2 disciplinas. A primeira delas, que já está disponibilizado, inclusive, fala sobre os elementos da liturgia cristã. Quais são os elementos da nossa liturgia? E nessa matéria a gente discorre um pouco sobre o que é liturgia cristã. E muita gente não sabe. Aliás, quando nós ali trazemos, professor Rodrigo, que também conhece muito de grego, né, a palavra leitorgos, ou leiturgia, da onde vem a nossa palavra liturgia, não é? Nada mais é do que o nosso serviço. Então, quando eu falo de liturgia, eu estou falando do serviço do cristão. E se estamos falando de um curso de capacitação ministerial, estamos falando com aqueles que Deus está chamando para o seu serviço. A segunda disciplina, nós falaremos sobre a nossa declaração de fé, as bases da nossa crença, as doutrinas principais da nossa crença assembleana. Então você que é um chamado por Deus, você que tem essa vocação, precisa conhecer um pouco mais e se preparar para essa vocação tão linda. Professor Rodrigo também está lecionando no curso de capacitação ministerial. Pastor Wilson, eu também tive o privilégio e ministrei 2 disciplinas, 2 matérias do CCM, do curso de capacitação ministerial. A primeira foi Fundamentos Pentecostais, onde eu abordo os principais aspectos da nossa fundamentação teológica, no que diz respeito ao pentecostalismo. E na segunda, eu abordei a questão da vocação, o vocacionado, e os requisitos ministeriais, os requisitos que todo vocacionado precisa ter para exercer o ministério, aquilo que Deus colocou na sua mão com excelência. Então, está imperdível e o preço é absolutamente irrisório, é simbólico. Aquele que quer fazer esse curso vai fazer com muita tranquilidade, sem problema nenhum. E o mais legal, no conforto do seu lar. Então você que não mora em São Paulo, mora em outras regiões, você tem acesso a esse curso, tá ok? Então faça esse curso e venha se capacitar na nossa FAESP. Muito bem. Bom, o nosso Face aqui já está bombando. Dezenas de irmãos que estão aí já têm perguntas aqui. Então vamos começar logo falando sobre o nosso tema, até para que a gente possa posteriormente começar a responder as perguntas que nos chegam. Querido professor Rodrigo, professor Douglas, quando nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, é importante minimamente nós trazermos o conceito do que seria isso. E quando eu falo de conceito do batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo, isso acontece já desde as páginas do Antigo Testamento. Então nós temos profetas que profetizaram sobre esse derramamento do Espírito Santo. É bem verdade que nós sabemos que o Espírito Santo atuou em todas as dispensações, mas que nesta dispensação ele atua de maneira mais ampla. Então, no Antigo Testamento, nós temos a atuação do Espírito Santo ali, individualmente, em algumas pessoas, profetas, reis, não é? E aqueles que Deus ia chamando para algo específico. E é Joel quem dá ali a maior ênfase neste derramamento que ocorreria à frente de seu tempo. Então, lá em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, ele diz: então, depois desses eventos, derramarei do meu Ruach, Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então o profeta Joel está vendo além do seu tempo.
E que tempo é esse então? Quando se cumpre esta profecia? E aí quando nós lemos o que Lucas nos escreve por ocasião do seu segundo livro, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, ele faz referência direta a esta profecia. E ele diz que o que estava acontecendo ali no derramar do Espírito Santo ali nos dias de Pentecostes, né, no dia de Pentecoste, era esta profecia, o cumprimento desta profecia. E não somente isso, já em Lucas, em seu evangelho, no capítulo 24, versículo 49, ele diz: e eis que envio sobre vós, e é Jesus quem está dizendo isso, a promessa de meu Pai, promessa essa já feita no Antigo Testamento. E ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, já no Evangelho, nós vemos o registro de que Jesus, ele fala sobre esta mesma promessa. E antes ainda de Jesus, nós temos João. Atos capítulo 1, verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então João, já no Evangelho de Mateus, capítulo 3 ali, e um pouco à frente também nos demais evangelistas, não é? Nós vemos que João, ele já deixou isso informado, que ele batizava com água, mas que viria alguém pós ele, que é o próprio Cristo, e este batizaria com Espírito Santo e com fogo. Muito bem, isto posto, e agora eu abro aqui para os comentários, nós temos uma promessa, que é uma promessa do Antigo Testamento, é uma promessa do Pai, de sermos batizados com o Espírito Santo. O início desse derramamento já ocorreu, mais à frente falaremos se houve apenas essa manifestação no início e hoje não mais, não é? Se isso cessou ou não. E essa promessa, ela está cumprida, pelo menos no seu início ali em Atos 2, e nós temos o 2:39, que aliás é tema de uma campanha nacional das Assembleias de Deus pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, com o suporte da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, não é, com esse título: A Promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. Esse é o slogan, mas se você continuar o versículo 2:29, você verá: e aqueles que estão longe e a todos quanto o Senhor Jesus chamar. Professor Rodrigo, aí está esta promessa estabelecida, derramada, e o que o nosso ouvinte já pode receber de informação nesse primeiro bloco, falando sobre essa promessa gloriosa do Espírito Santo? Perfeito, pastor Wilson. O senhor abriu brilhantemente, como sempre, o tema, e eu acho que é importante nós destacarmos já de início alguns pontos. Muitas pessoas têm dúvidas, e algumas até se confundem, quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Elas acabam fazendo uma diferença que às vezes não é bíblica, no que diz respeito ao selo do Espírito Santo e ao batismo no Espírito Santo, e para algumas dessas pessoas é uma coisa só. Então, alguns dizem que quando alguém é batizado no Espírito Santo, com evidência inicial no falar em línguas, ela foi selada pelo Espírito Santo. Na verdade, ela está confundindo o selo do Espírito com o batismo no Espírito Santo. Então a palavra batismo, no grego, batismos, significa imergir, mergulhar. É quando você coloca algo dentro e depois tira. Então você imerge, você coloca dentro, você mergulha. Essa é a palavra, né? A palavra imersão, que era muito utilizado no Antigo Oriente para as pessoas que tingiam roupas. Então a pessoa pegava uma bacia, colocava a tinta dentro da bacia, pegava a roupa, a veste ali, a vestimenta, e mergulhava dentro daquele balde de tinta. Quando tirava, aquela roupa estava batizada, ou seja, ela estava totalmente diferenciada e encharcada com a tinta na qual ela havia sido mergulhada. Então, o próprio João faz uso dessa palavra para dizer exatamente isso, que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então ele nos mergulha no Espírito Santo, e quando a gente é mergulhado no Espírito Santo, a gente sai, como disse Lucas, revestido do Espírito Santo.
Então você está vestido quando você é salvo. Você recebe o Espírito Santo quando você é salvo por Cristo, quando você aceita a fé, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse momento você recebe o selo do Espírito Santo, é a garantia da salvação, é o Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, no dizer de Lucas. Então, o revestimento, ele é posterior à salvação. Inclusive, o grande teólogo assembleano Ezequiel Soares, ele deixa detalhado isso num dos seus livros, dizendo que todas as vezes que alguém foi batizado no Espírito Santo, este alguém já era salvo. As evidências bíblicas apontam para isso. Então, é um revestimento de poder. Então, não confundir a salvação com o batismo no Espírito Santo. Nem todo aquele que é salvo é batizado no Espírito Santo, mas todo salvo, todo aquele que é batizado no Espírito Santo, anteriormente ele foi salvo por Jesus Cristo. É importante, e até nós temos uma pergunta aqui do presbítero Jean a respeito da evidência de quem está selado com o Espírito Santo. Aprendendo aqui que o selo do Espírito Santo é a salvação. Então, professor Rodrigo, a maior evidência de que a pessoa está selada com o Espírito Santo? A pessoa, quando ela é salva, ela recebe naquele momento o Espírito Santo. Então, para a salvação. Todos têm o Espírito Santo. Todo salvo, todo crente em Cristo Jesus, genuinamente, ele tem o Espírito Santo para a salvação. Agora, o batismo no Espírito Santo é outra coisa distinta, é totalmente diferente. Eu gosto de explicar isso da seguinte maneira. Nós temos a manifestação do Espírito através da habitação e através do revestimento. E cumpre um propósito diferente cada uma destas. Por exemplo, quando alguém aceita Cristo ou recebe, não é, ali a mensagem do Evangelho, responde positivamente a esta mensagem, a graça preveniente, ele ouviu a mensagem, aceitou a Cristo, ali automaticamente ele é selado. O Espírito Santo habita nele e imediatamente inicia-se o processo de regeneração a partir então da habitação do Espírito, que vai se manifestar nele, né, através do fruto do Espírito Santo, para então que ele tenha o caráter cristão. Ele comece ali a ser moldado a partir da conversão. Isso é habitação, isso é selo. Por isso que o professor Rodrigo falou que todo crente em Jesus Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita nele. Isto difere do batismo do Espírito Santo, que vem posteriormente à habitação do Espírito, e somente a partir da habitação do Espírito. Não é? Não há como se falar de batismo no Espírito Santo para quem não é crente, para quem não é selado pelo Espírito Santo. Então, e isso é um revestimento. Agora, a habitação, o selo, é o que confere a condição de salvação. E o revestimento? O revestimento, já está dito, não é? É para algo a mais, não é? É para uma adversidade maior. Daí a ideia também do revestimento, não é? Para que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo? E aqui até nós temos que olhar para ver se de fato nós fomos batizados ou não, porque quem é batizado no Espírito Santo é batizado para um propósito. É o que Lucas escreve lá em Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então o revestimento é aquela capacitação do Espírito para você realizar um serviço, realizar uma obra, para que você realmente vá aos campos e possa evangelizar, se tornar de fato uma testemunha. E nós vemos na prática, isso em Atos 8, né? Quando Filipe ele está indo para Samaria, a igreja está sendo dispersa ali pela perseguição, Filipe está em Samaria e ele prega a palavra de Cristo. E o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo convence os samaritanos. Depois os apóstolos, tanto Pedro quanto João, vai para lá e oram, e o Espírito Santo é derramado sobre cada um deles para que eles pudessem ser capacitados para cumprir uma missão, que é pregar o Evangelho. Exatamente. Inclusive,
Alguns teólogos, né, têm se levantado dentro desse assunto, como Roger Stronta, de Robert Menzies, e eles têm feito essa diferenciação entre o enfoque que Lucas dá ao batismo no Espírito Santo e o enfoque que Paulo dá ao batismo no Espírito Santo. Então eles dizem o seguinte, que o enfoque que Paulo dá ao batismo no Espírito Santo é o enfoque de que aquele que é batizado no Espírito Santo, ele tem, como disse o pastor Wilson, o fruto do Espírito manifesto. O caráter cristão deve ser manifesto quando o crente é batizado no Espírito Santo, segundo o que Paulo divulga, propaga na sua teologia sobre esse assunto. Já Lucas dá outro enfoque, que é aquele que também o pastor Wilson disse aqui, o revestimento de poder para a propagação do evangelho, para a evangelização, para fazermos missão. Então, não que eles se contradigam, né? Não existe isso, a Bíblia não se contradiz e nenhum dos autores se contradizem, mas cada um dá um enfoque diferenciado, então eles se complementam. Então o batismo no Espírito Santo, ele tanto mostra que o crente deve pregar o evangelho, ele é revestido para essa função, ele é capacitado por Deus para proclamar o evangelho pelo mundo inteiro e também deve manifestar o fruto do Espírito, porque não adianta nada eu ter o poder para pregar, para divulgar, sem ter o caráter de Cristo. Então as duas coisas se complementam e se encaixam perfeitamente. Aliás, até respeitando o gênero literário e também a personalidade de cada autor bíblico. Nós temos o Lucas, evangelista Lucas, que ele é um historiador. Ele mesmo diz, já na entrada do seu evangelho, que ele buscou pôr em ordem. Ele buscou ali capturar as informações, as suas entrevistas, né, os seus diálogos, e colocar isso em ordem e apresentar de uma maneira histórica. Né? O que ele está fazendo é escrevendo sobre os fatos, como ele mesmo diz. Né? Existe o fenômeno está ali, não é, em Atos dos Apóstolos de igual forma, e ele registra este fenômeno. Não é? Já Paulo tem uma outra ideia. Paulo é aquele que vai abrindo essas igrejas e depois ele precisa normatizá-las. Então ele parte para a aplicação, o que o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, deve provocar no crente, que é exatamente a vida de santidade. Então, a harmonia bíblica é respeitada, não é, entre os seus autores diante desses fatos. Há uma pergunta, inclusive, aí, e eu gostaria de respondê-la com base na nossa declaração de fé. Então, o capítulo 19 da nossa declaração de fé, sobre o batismo no Espírito Santo, deixa claro o que cremos. Lá assim está: cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo observe, um revestimento de poder do alto, conforme Lucas 24:49. É também uma promessa divina aos salvos, conforme já falamos. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração. Não é? Deve-se ter a regeneração, pode acontecer inclusive imediatamente posteriormente a ela, conjuntamente a ela, não é, a regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em línguas estranhas, conforme o texto de Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então nós cremos, querido Douglas, não é? Respondendo aí, depois você vê a pergunta de quem foi, não é? Que nós cremos no batismo com o Espírito Santo com evidência em línguas, não é? Aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele fala línguas estranhas. E creio que nós já podemos começar, inclusive, professor Rodrigo, a falar um pouco sobre esta confusão que se tem, não é? Sobre línguas estranhas, língua das nações, não é? Que língua é essa? Porque o fenômeno registrado por Lucas está ali em Atos 2, e nós vemos ali que o derramar do Espírito, aliás, você citou aí o termo batismo, né? E existem 3 termos ligados aí a esse momento da história: derramamento, batismo e enchimento. Não é? Então você tem ali a ideia do derramamento como algo que vem de cima para baixo, é a promessa de Deus. Você tem o batismo, que foi aquilo que nós já ouvimos aqui,
não é? Que é a questão da imersão, palavra ligada a essa ideia de imergir, não é? E você tem também o enchimento, que significa tornar cheio, estar totalmente ocupado, conforme Atos 2 e versículo de número 4. A plenitude, né? O plerol, completamente cheios. Exatamente. Portanto, estamos falando de quê? De poder, de revestimento, não é? Também de concessão de dons espirituais, não é? E aí nós temos o dom de línguas no dia de Pentecostes. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui do Danilo Araújo. Mandar um abraço aqui para o nosso querido ouvinte. Ele está perguntando exatamente isso. Se a evidência com batismo com o Espírito Santo são falar em línguas no dia de Pentecoste, os discípulos falaram em línguas ou em outros idiomas? Então aqui é uma oportunidade para a gente abordar esse assunto, né, pastor Wilson e professor Douglas. Bom, vou começar e aí depois vocês entram aí para esclarecer também. Bom, em Atos capítulo 2, como o pastor Wilson já colocou aqui, é o cumprimento da promessa do Pai. O cumprimento da promessa do Pai. Por que Jesus diz do Pai? Porque ela está ligada e atrelada aos profetas, às profecias do Antigo Testamento. Então ele faz ali uma divisão de dispensação. Ok. Então, o batismo no Espírito Santo que ocorreu no dia de Pentecostes, onde estavam judeus de diversas, é bom a gente lembrar isso, a festa do Pentecostes era uma das 3 festas de peregrinação que todo judeu tinha que participar. Então, onde quer que ele estivesse, esse judeu deveria ir a Jerusalém 3 vezes ao ano. A festa da Páscoa, festa dos Tabernáculos e festa do Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. Por isso o nome Pentecostes, né? 50ª festa, que é os 50 dias, né? Então, quando eles estão ali, tem muita gente de outras nações. São judeus, mas são de outras nações. E aí o Espírito Santo desceu, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, né? No grego, heterais glossais. Então eles começaram a falar em outras línguas, línguas diferentes, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então cada um, eu acredito, falou em uma língua diferenciada. Ou seja, língua das nações. Línguas de nações, línguas diferentes. Então essas línguas, posteriormente, Lucas vai dizer que as pessoas que ali estavam os ouvia. E os ouvia falar no idioma que eles conheciam. Então, ali aconteceram 2 fenômenos que eu gostaria de ouvir o pastor Wilson falar. Jogou para mim, não é? Na verdade, nós temos, como já foi falado, né, essa questão do fenômeno que está acontecendo em Atos 2, que é algo sobrenatural, extraordinário, e Lucas, como um historiador, registra isso com detalhes. Então, nós temos ali em torno de 120 pessoas, não é, que estão, segundo a Bíblia, né, cerca de 120 pessoas, e eles recebem. Isso não foi algo aprendido. Aliás, é por isso que o fenômeno se torna tão espantoso. Porque chegam até a dizer, mas não são todos galileus os que aí estão? Ou seja, são pessoas que não cursaram, não entraram numa escola para aprender aquelas línguas. E por ocasião do dia do Pentecostes, que é ali uma somatória, né, de 7 sábados, o primeiro domingo após o 7 vezes 7, né, 49, dá o 50, né? Por isso Pentecostes. Então eles estavam, Jerusalém estava tomada de gente de todas as partes. E eles então receberam do alto, de repente veio sobre eles línguas repartidas. Tem até uma pergunta aqui sobre o batismo com fogo, mas o texto não diz que era de fogo, diz como que de fogo, é uma analogia. Eram as línguas, não batismo, né? E eram as línguas, não o batismo. Então, aliás, teria que ter uma programação só para isso, para essa pergunta do querido Danilo Araújo, e tem várias perguntas aqui, continue mandando elas aí, à medida do possível vamos respondendo, não é? E aí nós temos o seguinte: aquelas pessoas receberam o dom de falar em outras línguas, as línguas que não eram deles, naturais, né, inata. E quem estava do lado de fora, uma multidão muito superior àqueles 120,
conseguir ouvir na sua própria língua. Então, se você pegar o livro de apoio, inclusive, da Escola Bíblica Dominical, pelo nosso grande mestre Ezequias Soares, ele vai trabalhar a questão de que ali houve, não é, duas manifestações. A xenolalia, né, e a glossolalia, ou a glossolalia e a xenolalia. Não é? Exatamente. Você tem ali, né, a glossolalia, que é um termo advindo de um composto grego, laléu, que significa falar, e glossa, que é língua, e que significa falar em outras línguas. É o Atos 2 e 4. Eles passaram a falar em outras línguas, que era uma capacidade sobrenatural de falar em uma língua até então desconhecida do falante, ok? Do falante. Agora, quando a gente vê o processo da comunicação, você tem o emissor, você tem a mensagem e você tem o receptor. Quem eram então os falantes? Eram os crentes, os cristãos. Qual era a mensagem? Né? Era uma mensagem que glorificava a Deus, né? Que exaltava a Deus. E quem eram os receptores? Eram pessoas de todas aquelas regiões, nações que ali estavam. Então, para aqueles que estavam do lado de dentro, não é? Eram línguas estranhas. Eram línguas que eles não compreendiam. Língua desconhecida. Línguas desconhecidas. Mas para aqueles que estavam do lado de fora, eram línguas conhecidas. Porque cada um, que era a xenolalia, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que chegada gloriosa do Espírito Santo. E eu ainda acredito que além desse fenômeno, o próprio fenômeno do derramar do Espírito Santo, das línguas, não é? Ou a xenolalia ou glossolalia, ainda tem ali a graça preveniente. Porque nós estamos falando de que aqueles ouvintes receberam a graça tal de receber o evangelho e depois se converteram também. Quase 3.000 almas se convertem, não é? Então há uma graça envolvendo não somente quem está do lado de dentro, mas também quem está do lado de fora. Exatamente. E Jesus havia dito que eles, no nome dele, fariam muitos prodígios, milagres, sinais, inclusive curariam os enfermos, expulsariam os demônios e falariam novas línguas. Novas línguas. Isso é muito importante destacar. Falarão novas línguas, ou seja, línguas que vocês não conhecem. Perfeitamente. Se são novas é porque não existiam. Então, são novas línguas nesse sentido, que é o que a gente já comentou aqui em um programa passado, que o falar em línguas é o único dom que é exclusividade da igreja. Porque todos os outros dons espirituais já se manifestavam no Antigo Testamento, todos eles. Pode ver, se você contabilizar, todos eles já apareciam profecia, no Antigo Testamento, já tinham os homens de Deus, tinham cura, né? Até interpretação, né? De sonho, interpretação de línguas, porque o próprio Daniel interpretou lá, né? A linguagem na parede. Pois é. Agora, falar em outros idiomas como um dom celestial é algo maravilhoso. Então, hoje, nós pentecostais cremos que o batismo no Espírito Santo, ele vem com evidências de línguas, e essas línguas, que a Bíblia chama de variedade de línguas, para deixar bem claro que são várias, são variações desse próprio dom. Então ela pode vir com uma variação de línguas idiomáticas, línguas de nações, como pode vir com línguas totalmente desconhecidas, línguas absolutamente espirituais, como nós vemos na grande maioria. E aí até o pastor Ezequias cita no livro, achei muito lindo esse testemunho experiencial, né? De um pastor nosso, da Convenção de Sergipe, se eu não me engano, não sei se vocês chegaram a ler, sim, que ele recebeu o dom de línguas e aprendeu do dia para a noite, recebeu sem ter estudado em lugar nenhum, o francês. E Deus o enviou para pregar em algumas nações com esse idioma que ele aprendeu pelo Espírito Santo. E ele foi usado como missionário para fazer isso. E aí existe também, no início do pentecostalismo, né, ali um certo debate. No início, William Seymour, né, e os outros, alguns acreditavam que o dom de línguas ele era absolutamente missionário.
Então ele tinha que vir acompanhado de outros idiomas humanos para que a igreja pudesse pregar o evangelho a todo mundo. Depois eles mudaram de opinião, mas no início eles acreditavam assim, né? O William Seymour acreditava assim. E aí depois eles mudaram de opinião porque viram que não era exatamente isso, que o dom se manifestava da maneira que Deus quer. Então eu creio, nós acreditamos que o Espírito Santo ainda faz isso. Perfeitamente. Nós vamos dar uma pausa aqui para aquele nosso merchan, nosso comercial da RBC, e é o tempo que você tem para mandar a sua pergunta. Daqui a pouquinho nós voltamos. Toda quarta-feira, às 14h, tem Teologizando com a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Um espaço para compreender melhor a Palavra de Deus. Direção-geral, Pastor Elias Torralbo. Apresentação, Pastor Wilson Faraço. Teologizando com a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Toda quarta, às 14h. Venha estudar Teologia na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Cursos bacharel em Teologia, curso à distância e aconselhamento familiar. Informações 27969122 ramal 5 ou acesse www.faesp.org. No Instagram e Facebook siga @faesp.teologia. FAESP, 40 anos. Tradição no ensino teológico. Associação Musical James Soren, musicalização infantil a partir dos 6 anos, aulas de teoria e percepção musical, prática de orquestra gratuita, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas clássico e popular, prática coral gratuita, aulas de canto com técnica vocal, curso de teologia da música, presencial e à distância, planos especiais para família e grupos de alunos da mesma igreja. Associação Musical James Soren, informações pelo WhatsApp 11 957773535 e 11 27969122. Escola de Música Ramal 4232 ou direto na Secretaria da Escola, no prédio da Igreja Assembleia de Deus Sede, Rua Conselheiro Cotegipe 273, segundo andar. Você pode ouvir a Rádio AM 1350 24 horas por dia no seu smartphone. Instale já o novo aplicativo RBC AM 1350, disponível nas lojas Android e iOS. Instale já e ouça a Palavra de Deus 24 horas por dia. RBC AM 1350. Ouça programa Coral do Belém e Você. Toda terça e quinta, 10 da noite. O presbítero Albino recebe convidados. Irmã Marta, é um prazer enorme tê-la. Querida, a alegria é minha. Eu que tenho que agradecer. Quero agradecer a você, Albino, pela oportunidade de participar do nosso programa. Estou feliz de estar aqui, foi muito bom. E traz louvores no estilo coral. Pastor Joel, a capela, preste atenção. Jesus é melhor sim. Toda terça e quinta, 10 da noite. Sou crente mesmo e gosto de oração, gosto de tudo que os crentes gostam, eu gosto. Glórias a Deus. Albino, que Deus te abençoe, parabéns pelo trabalho. Programa Coral do Belém e Você. Toda terça e quinta, às 10 da noite, na Rádio RBC. Mande já sua mensagem para a RBC. Adiciona a gente aí no seu WhatsApp. 11 2081 0475 2081 0475. Mande a sua mensagem com o seu nome, a sua cidade e também o seu recado. RBC, sempre com você. Na RBC, você fica ligado 24 horas numa programação que muda a sua vida. Nós recebemos dos nossos pais uma mensagem que ainda vibra no nosso coração. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E Jesus breve voltará para buscar a sua amada igreja. E o principal, a palavra de Deus levada a sério. Não importa a tua origem, não importa a cidade que você mora, não importa a sua condição financeira,
não importa a sua cultura, o que importa é que Jesus te escolheu, e o trabalho que precisará ser feito em tua vida, Ele fará. É Jesus quem fará, é Jesus quem transforma a vida, é Jesus quem liberta, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus quem dá dons espirituais. Portanto, é somente Ele que pode trazer para nós essa responsabilidade de dizer quão grandes coisas fez Ele, Jesus, por nossa vida. RBC, sempre com você. O programa Teologizando está no ar. Participe, ligue ou mande sua mensagem no WhatsApp 11 2081 0475. Mande sua pergunta nas redes sociais, no Instagram e Facebook. Siga @faesp.teologia. Teologizando com a Faesp. Muito bem, estamos de volta com Teologizando com a Faesp. E hoje bombando as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, tanto da Faesp quanto também o da RBC, chegando muitas mensagens, muitas perguntas sobre este tema, o batismo no Espírito Santo. A nossa rede aí movimentada, querido Douglas. Isso mesmo, e você pode continuar compartilhando no Facebook, no Instagram, e para edificar a sua fé e a fé de outras pessoas. Nós temos aqui várias perguntas, mas uma que nos chamou a atenção aqui é do Wellington Gonçalves, pastor Wilson. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: paz do Senhor, pastores, falar em línguas é um dom conforme registrado em 1 Coríntios? Quer dizer que o batismo no Espírito Santo tem como requisito obrigatório o dom de falar em línguas? Ou seja, foi batizado automaticamente, já recebe o primeiro dom? Muito boa pergunta, nosso querido Wellington Gonçalves. Vamos lá. Nós estamos falando de evidências, não é? E evidências externas. Nós iniciamos a programação falando sobre a habitação do Espírito. Quais são as evidências de que alguém tem o Espírito Santo em sua vida? Então nós falamos que pela habitação se manifesta nesta pessoa o fruto do Espírito. Então como é que eu sei que alguém é espiritual, tem uma vida de piedade? Através da manifestação do fruto. Por exemplo, não é? O amor, a paz, a mansidão, bondade, alegria, fidelidade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Se alguém reúne essas características, é alguém que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo em sua vida. Aí está a característica dessa habitação. Portanto, a evidência do fruto do Espírito a ser manifestado exteriormente na vida das pessoas são essas características. Esta é a evidência da habitação do fruto do Espírito, do selo. Caráter cristão. Caráter cristão, perfeitamente. A pergunta é, bom, então qual seria a evidência externa de quem é revestido no Espírito Santo? Com o revestimento, nós recebemos os dons espirituais. Veja a diferença. Com a habitação, o fruto do Espírito. Com o revestimento, os dons do Espírito, as ferramentas de utilização para a obra do Senhor Jesus. Daí, então, quem é batizado, necessariamente está ali sendo capacitado para realizar a obra. E a evidência inicial, ou seja, a primeira evidência, a evidência física de que alguém foi batizado no Espírito Santo é o dom de falar em língua, em línguas estranhas. Daí então nós temos em nossa declaração a seguinte passagem, não é? Quando a Bíblia fala ali em Atos capítulo 2, verso de número 4, nessa passagem, ser cheio do Espírito Santo indica ser batizado no Espírito Santo. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois a evidência ela continua, não é? Da presença especial do Espírito, que continua no fruto do Espírito e também nas manifestações dos dons espirituais. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário, da salvação.
Portanto, respondendo então a essa pergunta, sim, não é? A evidência física inicial de quem é batizado no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Pastor Wilson, e quem ainda não é batizado no Espírito Santo e almeja? Temos uma pergunta aqui. Qual a maneira correta de orar e buscar o batismo no Espírito? Muito bem. Primeiro, nós precisamos corrigir algumas maneiras erradas. Uma delas, e que a gente ouve falar muito, é o seguinte, professor Rodrigo: Senhor, me dá a porção dobrada do teu Espírito. E usa a Bíblia, não é? Como Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. A gente vê muita gente utilizando dessa passagem de maneira errônea. O que se precisa é entender qual é o conceito de porção dobrada no Antigo Testamento, não é? E se você observar, você verá claramente que esse conceito, não é, de porção dobrada, após a própria fala de Elias, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Então ele diz, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu Espírito. Aliás, essa tradução não é uma tradução muito correta ao texto. Se você pegar agora a NVI, olha como está na NVI. Fazei de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Porque qual é a ideia? A ideia é daquela porção dobrada do primogênito, que recebia do pai a porção dobrada da sua herança. Então esse é o conceito. Então o que é que Eliseu queria? Ele queria ser o substituto de Elias. Por isso que Elias diz o seguinte: bom, isso não compete a mim. Isso compete a Deus. Se ele, né, te conceder que você me veja quando eu for tomado, que assim então seja. Porque é Deus quem escolhe. É Deus quem levanta e não o próprio profeta. Então essa é a ideia. Então daí já o primeiro erro. Não devemos pedir porção dobrada. Tem inclusive uma outra pergunta que fala: eu posso pedir, é a mesma coisa, pedir renovação e enchimento. E enchimento? Eu entendo que não. Enchimento é exatamente como falamos, derramamento, batismo, enchimento. Está ligado a essa questão do derramar do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Mas você pode receber o batismo e depois você ir perdendo aquela comunhão com Deus, a vida de santidade, não é, você ir ofuscando. E ali perdendo o brilho, e ali perdendo a força, né? O fogo ir se apagando. Daí que você precisa de uma renovação. Daí que você precisa, então, pedir renovo ao Senhor. Só para reforçar o que o senhor disse, respondeu muito bem sobre a porção dobrada, a bênção da primogenitura. O próprio texto vai mostrar no capítulo de número 2 de 2 Reis, o versículo 12, diz assim: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então, ele considerava Elias seu pai espiritual, por isso ele pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, não do Espírito Santo, né? Não do Espírito Santo, e a ideia de porção dobrada é a primogenitura. Ele falou assim: você é meu pai, eu sou teu filho, então eu quero receber a primogenitura, esta bênção patriarcal, não é? Agora, a pergunta que o professor Douglas aqui nos emitiu, não é? Transmitindo através aqui de certamente um ouvinte ou um telespectador, fala sobre como eu devo buscar. Primeiro, eu preciso ter em mente que o batismo com o Espírito Santo é um dom de Deus. Você pode conferir isso lá em Atos 2:38, 10 e 45 também. Isto posto, não é um mérito humano, professor Rodrigo. É pura graça. É pura graça. Uma dádiva. Porque eu vejo muito e chega assim... Ou seja, eu não pago um preço para receber. Exato. Existe essa ideia. Então, se eu parto desse princípio, aquela ideia, né? Por que eu não fui? Por que outro foi? Bom, isso é um dom de Deus. Não é? Mas será que eu não mereço? Não, já está errado. Ninguém merece. Ninguém merece, é por imerecimento, não é? Então a primeira coisa, não é mérito de homem algum, isso é dom, é dádiva, charisma, né? Isso é graça, isso é dom de Deus. Segunda base que você precisa saber, o Espírito, ele é quem opera livremente, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 8.
Logo, não é metodicamente estabelecido. Não tem um método. Ou seja, não pode sistematizar, robotizar. Alguém diz, vou te ensinar a receita. Não tem isso. Não tem isso. Fala 100 vezes glória a Deus que você vai ser... Exatamente. Não tem esse método. Aliás, nós estamos em 3 aqui que somos batizados com o Espírito Santo. Se perguntar, pastor, como foi contigo? Como foi com o Rodrigo? Como foi com o Douglas? Diferente. Certamente será diferente. Não é? Então não tem um método. Não dá para colocar isso dentro de uma caixinha. Faça isso, então fica aí glória, 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 glória. Agora acelera, vai, glória, glória, glória. Falou. Não é assim. Não é desse jeito. Aliás, nós não somos como aqueles que ensinam a falar línguas estranhas. Isso é um dom de Deus. E a terceira base, Jesus é quem batiza, está lá em João 1,33. E não está vinculado a datas, locais ou postura do corpo. Porque, não fui batizado porque eu não estava de joelho. Eu não fui batizado porque eu não estava... Porque não levantou a mão. Porque eu não levantei a mão. Não é? Aliás, eu tenho experiências ao longo da minha vida ministerial de pessoas que foram batizadas no carro, pessoas que foram batizadas na rua, pessoas que foram batizadas no ônibus, até tem hino acerca disso, pessoas que foram batizadas no banheiro, tomando banho. Eu conheço um amigo que foi batizado no sonho e acordou falando em línguas. Foi batizado. Conheço também. Foi batizado sonhando. E no sonho ele estava falando em língua. E a primeira coisa que aconteceu, quando ele acordou, línguas estranhas. Eu fui batizado orando para um desviado. Olha isso. O Espírito Santo me pegou ali e foi uma benção. Eu fui batizado, eu tinha 11 anos de idade, numa vigília no sítio da irmã Zezé. Sempre tem uma Maria José na igreja, né? No sítio da irmã Zezé. E também de igual forma, ali orando, buscando a Deus, desejando o Senhor, por graça, me batizou também com o Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo orando no monte. Os irmãos tinham estavam fazendo uma campanha de oração no monte. A gente ia ao monte, orava e descia. E aí eu estava buscando já há um tempo, pedindo a Deus essa dádiva, e naquele dia Deus usou uma irmã em profecia e me disse que se eu cresce naquele dia ele ia me batizar com o Espírito Santo, sem saber. E foi exatamente no dia que eu comecei a falar em línguas, e foi algo sobrenatural, porque eu não me controlava, não me continha no momento. Na verdade, eu não queria que parasse aquilo, e foi algo extraordinário. De lá para cá, nunca mais parei. Então vamos lá. Então vamos lançar as 3 bases. Primeiro, não é mérito humano, não necessita de métodos e não está vinculados a locais, datas ou postura do corpo. Aí alguém diz assim, pastor, mas e o que eu preciso fazer? E realmente, você precisa fazer algo. Primeiro, só ocorre através de um arrependimento de pecados. Tem que haver conversão. Segundo, precisa ter uma fé ativada e obediente. Você precisa crer, não é? Lembra de Paulo? Eu lembro de Paulo lá em Atos, capítulo de número 19, quando ele encontra-se com aqueles 12 apóstolos de João, ali, discípulos de João, melhor dizendo, e ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, nós sequer ouvimos falar de que ele tenha vindo, não é? E ele ali prega a eles, e com a imposição de mãos eles recebem o Espírito Santo, e a Bíblia diz, falavam em línguas e profetizavam. Então é preciso ter obediência a Deus e a sua palavra, e também buscar, né? Porque a Bíblia diz que quem pede, recebe, quem bate, se abre, e quem busca, encontra, não é? Então tem que, né, pedir, buscar e bater. Tem que ter uma busca ardente e perseverante, fervorosa. E, por último, né, nós recebemos sempre que nós estamos envolvidos em uma adoração sincera. É o ambiente produzido ali em Atos 2, não é? Onde estão os 120 ali que permaneceram no templo, lá em Lucas 24, 52. Você vê isso claramente, e é importante verificar isso, como é que eles estavam. A Bíblia diz que eles estavam louvando e bendizendo a Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, é bom a gente destacar também, para que não haja nenhuma dúvida, ele é um dom que Deus dá a quem Ele quer. Então, nem todos são batizados no Espírito Santo. Essa é uma realidade. Se alguém perguntar por quê, eu não tenho a resposta. Essa resposta está contida no mistério divino. Agora, eu não posso perder de vista que não é porque alguém não foi batizado no Espírito Santo que este alguém não tem o Espírito Santo, ou que este alguém não será salvo.
Porque muita gente confunde isso. Eu não fui batizado no Espírito Santo, então Deus não me escolheu, então eu não sou salvo, então eu não tenho o Espírito Santo, então eu vou me desviar. Não. Você pode não ser batizado no Espírito Santo, não falar em línguas, e mesmo assim ser uma pessoa cheia de Deus e salva. Não significa que só quem fala em línguas tenha o Espírito Santo. É bom a gente deixar isso bem claro, porque muitas pessoas podem se confundir e muitas pessoas até se entristecem achando que não tem o Espírito Santo porque não fala em línguas, porque não foi batizado com o Espírito Santo. Não é isso. A pessoa pode não ser batizada no Espírito Santo, ser um crente fiel, e a pessoa pode falar em línguas, e como o próprio Jesus disse, que dom nenhum salva. Nós precisamos estar atentos a isso, porque não é o dom que vai fazer de alguém salvo ou deixar de ser salvo. Muito bem. Outro ponto importante, a gente precisa já fechar a nossa programação, não é? É sobre a questão da nossa autoridade enquanto chamados de Deus. Deus nos deu essa capacidade para que nós também oremos pelas pessoas para que elas sejam batizadas. E aí é necessário resgatar em muitos aquela coragem, aquela fé, aquela crença. Como Paulo diz, cri, por isso falei. Para você falar sobre o batismo com o Espírito Santo, você precisa crer. Aliás, você precisa, ter essa experiência. E Meyer Pearman, ele faz afirmações baseadas nisso da seguinte maneira. Primeiro, quando você vê lá em Atos 8:15, os convertidos samaritanos receberam a oração de Pedro e de João para serem batizados. Houve imposição de mãos, está lá no versículo 17. Meyer Pearman ainda diz, os convertidos em Efésio receberam a imposição das mãos de Paulo. E veio sobre eles o Espírito Santo, eu citei Atos 19:6, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ele também diz, após os cristãos da igreja em Jerusalém orarem para receber coragem para anunciar a palavra, em Atos 4:31, a Bíblia diz, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, teve oração, não é? E por último, que o Espírito Santo já habita na igreja é verdade incontestável, conforme 1 Coríntios 3:16, 12 e 13, mas isso não deve ser impedimento para que o crente peça e busque a plenitude do Espírito. Paulo, pastor Wilson, professor Douglas, o próprio apóstolo Paulo, quando ele estava ali por quase 3 dias, a Bíblia diz, cego por conta da visão que o Cristo havia aparecido para ele, a imposição de mão do profeta Ananias fez com que ele recebesse também o batismo no Espírito Santo. Então ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou também. Muito bem, nós estamos quase que programação, hein? Que programa. Pastor Wilson, nós temos 2 participações por áudio pelo WhatsApp e vamos soltar aqui, aí vocês respondem, por favor. Vai lá. Ô pastor, eu conheço um pastor de igreja que não é batizado com o Espírito Santo. E isso é certo ou é errado? Ele não é batizado com o Espírito Santo e ele é pastor. Não vou falar de que denominação, mas ele é pastor. Essa é Martinha de Nova Serrana, Minas Gerais. Muito bem, está longe, hein? Mais outra pergunta já na sequência, vocês responderam. Vai lá. Aproveitar, já que hoje o pessoal está participando. Muita. Né? Eu, Pai do Senhor, para os irmãos, estou ligada aqui na rádio, RBC Belém. Quando eu fui para a igreja de pouco, eu era adolescente, Hoje já estou com 45 anos, graças a Deus, firme na presença do Senhor. Eu chegava na igreja, eu via, as filhas do obreiro, tudo chorando, falando assim, aquelas carreiras assim de jovem, de adolescente misturado com jovem, tudo chorando, Ah, Senhor, batiza, me batiza. E eu não sabia por que eles choravam daquele jeito, E eu fiquei com dó deles. Aí eu falei assim, Senhor, eu não sei o que ele está pedindo do Senhor, mas ele está pedindo para batizar. Batiza eles. Irmãos, mas desceu uma tocha de fogo na minha cabeça, que ali me envolveu de uma tal maneira, meu filho. Aí foi eu e depois foi todo mundo. Acho que Deus falou assim, eu vou mostrar para ela o que é o batismo com o Espírito Santo e depois eu vou batizar todo mundo. E batizou toda a juventude ali, todos os adolescentes. Irmãos, eu fui para casa falando em língua e levantei falando em língua. Foi coisa tremenda. E hoje é triste a realidade, mas hoje o povo não está buscando mais o batismo com o Espírito Santo. Tem um jovem na minha igreja que ele foi batizado na escola dominical.
Batismo com o Espírito Santo é a coisa mais linda. Quando nós buscamos, quando nós dedicamos a isso. Essa é a irmã Neuza de Tocantins, Minas Gerais, as duas mineiras. Olha aí que maravilha, é a participação dos nossos ouvintes. O programa hoje está recheado, aliás, eu tô vendo já, irmãos, que pastor, faltou aquela pergunta tal. É que não houve tempo para tudo isso. Tá aqui o Danilo dizendo, faltou agora vocês falarem sobre o batismo com fogo. Vai ficar para outra programação, viu? Mas nós vamos chegar lá. Vamos responder? Deixa eu responder a nossa irmã que perguntou sobre um pastor que não é batizado com o Espírito Santo. Sendo bastante ético e também bastante coerente, nós precisamos entender que o crente salvo, ele não necessita ser batizado com o Espírito Santo. Então, ele é crente, ele pode ter um chamado. Eu conheço pregadores que pregam que ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Eu conheço missionários que foram que vão para o campo missionário e não foram batizados com o Espírito Santo. Via de regra, seria bom que fossem. Não é? Mas isso não significa dizer que ele não é um crente salvo, que ele não pode exercer um trabalho na obra de Deus, até porque nós temos em nossa igreja uma multidão de pessoas que atuam, que trabalham em diversas áreas, não é? E que não são batizados com o Espírito Santo. Mas eles são selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita neles, como nós já aprendemos aqui no início dessa programação. Primeiro ponto. Segundo, na Assembleia de Deus, nós temos alguns pré-requisitos para a consagração de obreiros. E para o diaconato, até cooperador não, mas para o diaconato, o batismo com o Espírito Santo é uma exigência, não é? Até porque nós sabemos da necessidade que haverá para esse obreiro, não é, no desempenho da obra de Deus, que ele seja revestido de poder, com base em Atos 1 e 8, né? Receber esse poder sobre ele. Ok? Então, assim, não tem certo e errado, não é? Existem pastores, até de outras denominações, que não são batizados com o Espírito Santo, que realizam uma obra extraordinária, maravilhosa, né? São as nossas demais igrejas, demais denominações. Nós, assembleanos, por sermos pentecostais, não é? E sermos a maior denominação pentecostal da nação e do mundo, nós temos como exigência que desde o diaconato esse irmão ele seja batizado com Espírito Santo. Até o nosso pastor presidente, quando vai consagrar os diáconos, ele lança algumas perguntas. Uma delas é, quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Não é? Todos ali são, ok, passam e tal. Então tem um crivo para isso. Espero ter respondido a nossa querida ouvinte. Quer complementar, professor Rodrigo? É exatamente isso, né? O batismo no Espírito Santo nas igrejas pentecostais são pré-requisito para o obreiro. Para o obreiro, não é que ele precisa para ser salvo, mas para exercer a função, por exemplo, de pastor, ele precisa ser batizado no Espírito Santo, mesmo porque a igreja pentecostal, uma das suas bases é o batismo no Espírito Santo. Assim como numa igreja tradicional, quem for batizado no Espírito Santo e falar em línguas não poderá ser pastor dessa igreja, porque vai ter um problema ali na hora de ministrar a palavra de Deus àqueles que não creem dessa forma. Então, assim, na Assembleia de Deus, aquele que é batizado no Espírito Santo está em conformidade com as Escrituras e conformidade com o costume e a tradição da Igreja Assembleia de Deus. Muito bem. É isso aí, querido Douglas. Precisamos encerrar a nossa programação que está hoje, como diz, não é, um nobre amigo, bombando. É verdade. E para você conhecer mais a respeito desse assunto, não deixe de ir no seu material da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos tratando esse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, se aprofunde lá e que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. Semana que vem estaremos aqui nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. E não tenha apenas o Espírito Santo como presente, mas tenha também o Espírito Santo como presidente na sua vida. Ele precisa guiar os seus passos, ele precisa presidir a sua vida. É isso aí, querido irmão Douglas. Suas palavras finais, professor, pastor Rodrigo Ursino. Amém. Só agradecer aqui a presença
de todos os nossos queridos ouvintes que estão conosco aí desde o início. Agradecer também pela vida do pastor Wilson, professor Douglas, que estão aqui sempre apresentando o programa com muita excelência, e a todos os nossos queridos alunos que estão espalhados aí por todo o território brasileiro, alguns até fora, né? De vez em quando entram em contato aqui pela programação. Todos os nossos internautas, que Deus abençoe, e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Muito bem, então vamos ficando por aqui, queremos louvar a Deus. Fagundes, aquele abraço. Luciana, Deus te abençoe, que o Senhor siga abençoando a Rádio RBC. E você pode seguir a Rádio RBC, pois ela continua com a sua magnífica programação. Quero louvar a Deus pela FAESP. Estamos aqui apenas em uma representação. Temos um time que está nos ouvindo lá na Secretaria da FAESP. Entre em contato com a FAESP, acesse o nosso site, as nossas redes também sociais e fique inteirado de tudo que está acontecendo na FAESP, o lugar do seu crescimento espiritual e intelectual. Mandar um abraço também para nossa professora Amélia, ligadinha aqui conosco, todos os nossos professores da nossa querida FAESP. Muito bem. Professor Rodrigo, nos abençoe então com a oração. Amém. Aqueles que quiserem mais informações, faesp.org. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós agradecemos a Ti por mais esta programação, a qual o Senhor nos permitiu fazer, com a Tua presença, com a Tua direção. Abençoe a FAESP, abençoe a diretoria, abençoe os professores, a coordenação, a todos que estão envolvidos ali no corpo técnico, na secretaria. Meu Deus, todos os nossos coordenadores, alunos e a toda a nossa igreja. Senhor, abençoe a nossa rádio, a RBC, a todos os nossos ouvintes, internautas. Seja a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Tenha você uma boa semana, que o Senhor abençoe a todos os nossos telespectadores, os nossos internautas que estiveram ligados conosco e os nossos ouvintes. Nós vamos ficando por aqui com o seu programa Teologizando com a FAESP. Até logo, até a próxima quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Toda quarta-feira, às 14h, tem Teologizando com a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Um espaço para compreender melhor a Palavra de Deus. Direção-geral, Pastor Elias Torralbo. Apresentação, Pastor Wilson Faraço. Teologizando com a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Toda quarta,